O grande chamado da vida para a criatura é contribuir. Nós podemos fazer contribuições em diversas áreas da vida. Não é uma dificuldade ou uma especialidade. Podemos contribuir, cooperar de todas as maneiras. O grande chamado da vida para a criatura é contribuir, cooperar. O universo pode ser definido dos átomos, da estrela, do conjunto de seres, tudo para o conjunto de vidas que se entrosam na grande vida. É a lei de solidariedade que rege todo o universo. Cada objeto ou criatura contribui com a parte que lhe cabe com a criação. Nós estudamos esse texto em 2016, em outubro de 2016, com a Maria Helena. Ela dando sugestões da onde esse texto poderia ter ligações com o livro dos Espíritos, as informações. Eu, para poder estudar para essa palestra, fui procurar o Arthur Valadares, e ele fez a palestra. E lá ele cita, esta frase do Emmanuel nos lembra a questão 919 do livro dos Espíritos, exatamente como a Maria Helena, num grupo fechado, mediúnico teve. A frase não leva exatamente a essa parte do Evangelho, mas é incrível como o conhecimento fica conectado. Sabe? É conectado, é todo. Então, você mal começa a estudar o livro, eu resolvi pegar a data, achei o Arthur, fala na questão que nós vamos entrar daqui a pouco. Mas como está nesse momento da minha mente aqui lembrar dessa coincidência, se é que isso possa existir, né? A coincidência, que para o espírito é a conjunção perfeita para que aquilo possa ocorrer naquele minuto, naquele momento, perfeitamente assim. O grande chamado do Evangelho é o servir, contribuir. A oferta do Espírito vai muito além do que matéria, do que o material, do que esmolar. Nós sempre achamos que contribuir é dar alguma coisa. Isso está na nossa mente, foi assim que nós entendemos as primeiras religiões que todo o mundo, em toda a civilização, o povo mais rústico, mais bruto, tem uma religião. Histórico, no início, na pré-história, tem sinais. E com oferendas, com sangue, com dores, com sacrifícios. Depois, com substituição por incenso, perfumes, outras formas de rituais, mas sempre entregando algo, fazendo algo material para poder criar essa conexão com Deus. Vem Jesus e nos faz a conexão do amor, sendo Deus o amor maior. O Deus amando as criaturas de uma forma igual. Eu achava que Deus só gostava de gente. Oferta do Espírito, oferta de tempo, oferta do nosso olhar, oferta do nosso ouvir, ofertar paciência, oferta das inúmeras maneiras de contribuir. Pensamos que é matéria, mas todas essas que eu falei são as grandes possibilidades nossas. Ah, então não é preciso dar matéria? Preciso. Nós somos carentes de tudo. A última vez que eu estive aqui, há 2 semanas atrás, nesse local, era sucesso em sucesso. Era essa luta da matéria e do espírito. Estamos nós, 2 semanas depois, novamente com um tema na matéria, que é a contribuição entre o espírito e o auxiliar fisicamente. Para compor essa aula, Emmanuel tomou desta parte do Evangelho, que é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Só essa frase já daria para entendermos
todo o contexto. O que vai no nosso sentimento? O que será que vai no nosso sentimento? O que está nos levando a agir? Por que estou agindo? Como é o nosso objetivo ao vir aqui numa reunião espírita? Como é estar numa mesa mediúnica? É que se eu não for, fico ruim. Se eu estou aqui porque eu quero me melhorar. Mas quando nós podemos abrir essa intenção de contribuir, eu venho aqui porque expandindo o meu interior, eu vou auxiliar a quem perto de mim estiver também. Então, o grande chamado para a evolução é contribuir. Cada vez mais. Não somente um ato exterior, seja um ato de doação material, seja algum tipo de oferta espiritual. É preciso analisar o que nos move, o ato, a intenção, o significado desse ato. Um ato idêntico pode ter valor diferente, dependendo da intenção que é feita. Enfia a mão no bolso e entrega um dinheiro para aquela pessoa para ela solucionar aquele problema, está naquele momento enorme. É um ato. Agora eu pego a mesma mão e tiro o mesmo bolso e mostro para todo mundo que estou dando esse dinheiro para essa pessoa para solucionar o problema dela. É verdade. Eu consegui humilhar, mas o ato é o mesmo, enfia. O valor é inclusive o mesmo. Toma, é esse. Resolve lá, não precisa me contar. Outra é você deixar que todos estão vendo, aí você vai e faz a mesma coisa. Então, o mesmo ato pode ter na nossa vida significado diferente. Dar para ajudar efetivamente, ou dar por status, ou ganhar uma ascendência sobre aquela pessoa, que na hora que a gente entrega e faz ela saber que fomos nós que demos, a esperança é que talvez ela fique vinculada a nós. Agora eu fiquei com um crédito com essa pessoa. Nós prendemos alguma coisa dela. São pensamentos que não são os que estão aqui nessa sala. O ser humano é falho. Nós, sem percebermos, caímos em coisas que fazendo, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar com um crédito ali legal. É para fazer, sem notar, sem contar, sobre aquela pessoa humilhar a outra pessoa. A intenção nada muda o valor para o espírito que a faz. A intenção muda o valor para o espírito que a faz. Eu li errado. A intenção muda completamente. Se eu estou fazendo por simplesmente fazer, é uma intenção. Se eu estou fazendo para multiplicar bênçãos para aquela pessoa, já tem uma outra intenção. E quanto mais discreto conseguimos fazer todo esse processo, melhor para nós mesmos. Podemos fazer muito bem material, mas também podemos não crescer nada espiritualmente. Vai lá, entrega, dá, passa aquilo tudo para frente, não crescer nada espiritualmente. Pela intenção que fizemos, fiz uma grande doação, mas uma vaidade, numa vontade de me mostrar, numa ostentação imensa, que não acrescenta ao meu espírito. Paulo em Coríntios, que depois de ler cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, mas não com tristeza, não por necessidade, mas por necessidade, porque Deus ama o que dá com vontade, né? Com alegria. O que está nos levando a agir? Por que estou indo numa reunião mediúnica? Qual a nossa intenção em tudo na vida? Então, Paulo em Coríntios, no capítulo 13, uma outra parte de estudo que a gente descobriu, ainda que eu desse todos os meus recursos para os pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se tivesse amor, se não tivesse amor, isso de nada me valeria. É Paulo. O óbolo da viúva são aquelas moedinhas que ela coloca quando todos estavam no templo colocando grandes pesos em moedas.
ela dá 2 moedas. E ali Jesus usa o exemplo, dizendo ela deu tudo o que tinha. Ela está dando de si com aquela doação. Ela deu mais que todos, né? Ela deu com uma intenção sincera. Então o texto, ele inicia aqui, é muito curtinho, o objetivo é esse que eu vou passar. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo, que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou da esmola material. Assim como muitas igrejas cresceram, foram recebendo esmolas materiais, acumulando tesouros e enriquecendo-se, né? Doação por obrigação. Aqui você deve. Nós viemos na história da humanidade conhecendo isso. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham o óbolo de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. É magnífico contribuir. O espírito inspirado pelo amor vai encontrando cada vez mais formas de contribuir. A excelsitude da contribuição. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar, de todo dia. Onde é que podemos fazer essa composição no bem? Nós temos muita vontade de fazermos, mas não tem tempo. Não queria ir numa instituição, não deu. É dentro de casa. Quando dentro de casa nós não somos o problema, dentro de casa nós nos propomos a ser pelo menos mais leves. Ser organizado dentro de uma casa, com as suas próprias coisas, é contribuir. O meu pai adotivo aqui no Paraná falava assim: ajuda muito quem não atrapalha. Uma casa com 5 filhos. Ajuda muito quem não atrapalha. Então, se dali em diante, é bom a gente atirar aqui embaixo, bem pequenininho, mas ir pensando que queremos atingir um alvo mais alto. Se vamos nos organizando dentro do próprio lar. Se lá nós não somos o problema. Não sendo o problema no próprio lar, resolvemos ler uma página edificante, na intenção de que aquela prece, aquela oração ilumine a nossa casa, o nosso lar. E que iluminando o nosso lar possa equilibrar a nossa rua em volta de nós. E em equilibrando a nossa rua, a cidade possa sentir que ali tem corações que pulsam no bem. E abrindo essa clareira de luz, pedindo pelo Estado, pelo país. Nós podemos fazer esse exercício de contribuição todo o tempo. Numa casa espírita, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Ah, você está falando assim, você não conhece meu ambiente de trabalho. Tem ambientes de trabalho em que tem competição, vaidade, todos os tipos de fraqueza humana. Ali nós podemos, dentro do nosso território, ser luz, fazer luz. Esse é um convite que o Espiritismo nos faz. Ser tu quem ama. Mas ninguém gosta de mim. Você precisa de ver a cara que meus filhos me olham. Você precisa de ver a cara que minha sogra me olha. Né? São as brincadeiras que nós ouvimos na vida. Mas quando o nosso comportamento é de falar comigo, de mim para o mundo, eu vou me manter naquilo que eu estou aprendendo com essa doutrina renovadora de 2000 anos, em que diz: o amor transforma. O amor garante uma outra condição de existir. Nós podemos transformar no lar, no trabalho, no país, contribuir sempre no trânsito, na casa espírita, contribuir para a felicidade coletiva. A cooperação no bem
é que são palpitantes de todo lugar, de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não somente o mendigo, que a espera, mas também o berço, de onde renova a experiência. O berço pode ser o país, a etnia, tá? A nação, que assim a Maria Helena diz. O berço ali dentro de casa ou a nação em que você está, de onde remova as experiências a família que acrisolamos na conquista de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso de outono, ou seja, do nosso repouso de todo dia, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço. Por causa dessa frase que a Maria Helena falou, quero que vocês estudem comigo a lição no Livro dos Espíritos 919, que é o exame de consciência. Olha que ligação que ela fez. Acho muito interessante. Num grupo fechado, faz essa análise e depois o Arthur, recentemente, entrando. Vou ler a frase de volta que levou essa inspiração. Sobrevindo o momento de repouso diurno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela ocupação da vida comum. Essa questão 919 é um exame de consciência. Santo Agostinho nos impele a fazermos uma análise do que fizemos no final do dia. Não basta analisar as ações. Não basta. O que nos moveu a praticá-las? Porque às vezes realizamos maquinalmente as ações. Mas qual foi o motivo que nos fez realizá-las? Né? O que nos fez praticarmos? O que eu deixei com as pessoas que eu encontrei? Eu deixei o bom perfume do Cristo? Ou deixamos o azedume? E eu ponho da minha escrita aqui. Para analisar nossas atitudes, é bom nos colocarmos como se fossem os outros que fizeram para nós. Porque a gente tenta entender o outro assim, fala, aquele lá ó, é sovina, é o pão duro. Aquele teu pão nosso e teu pão duro. Tem o fulano, nós vamos julgando todos em volta. Mas para a gente sair da linha do julgamento, que às vezes o pão duro somos nós, o intolerante somos nós. É só imaginar se aquilo que nós fizemos para o outro, nós estivéssemos recebendo do outro. Na mesma hora a gente sente o sabor. Colocar no lugar do outro. Gente, eu falei essa e essa frase para essa pessoa e falaria tudo outra vez. Aí você se põe no lugar da pessoa que ouviu e fala, olha, não foi legal. Eu poderia não fazer mais isso, nem por mim, nem pelo outro. Trabalhamos. Tenhamos cuidado contra os estados de espírito que nos tornam mais estéreis, solo árido, em que a semente do bem não encontra possibilidade de germinar. Muitas vezes somos assim, solos estéreis. Obrigado. Eu já tenho. Somos solos estéreis. É bem fácil a gente entender uma explicação assim. Dizem que o que faz existir vida é a água, no sentido. Uma laje toda queimada, seca, com sol escaldante. Tem uma torneira lá no cantinho e aquela torneira está pingando naquela laje queimada lá na cobertura. Aonde deu aquelas gotinhas ali, não sei como, aparece uma samambaia, brota um negocinho, de repente tem uma rama ali. Às vezes nós somos essa laje quente. E a gota d'água que falta é o amor. Temperado com amor, brota. A pessoa vem pronta para o desafio, para o embate com você. O seu olhar, a sua receptividade é o desarmar, é o desmontar a cena. E é só experimentar, não precisa acreditar no que eu estou falando. Isso é que é bom.
Não acredita, não? Experimente. Às vezes nós precisamos passar 40 anos da vida para entender que a melhor atitude que nós podemos fazer é fechar a boca. A pessoa vem, diz. Você não retruca. Mas leva 40 anos para aprender a fechar a boca. Porque nós sempre temos uma resposta, temos uma opinião contrária e vamos nos embater, mas vai ser um fraco em luz. Vão passar por cima de você. O mundo não deixa. A consciência da pessoa falando, ela começa a se ouvir quando você não retruca e fica aquele duelozinho pobre, em que um acusa e o outro tenta se defender. Digo para os meus filhos que eu preciso ter atitudes corretas, porque eles não conseguem ouvir minhas palavras, mas os gestos gritam. Aí eles vão te acompanhando naquilo que você consegue mostrar através de gestos, porque as palavras, elas são muito fáceis de serem esquecidas. Então, tenhamos o cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, diz o livro. Por isso eu citei a semente. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Às vezes, algumas tristezas nos puxam para algum lugar que pode nos dificultar demais enxergar novamente a luz. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandade não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossa atividade no mundo. Mas má vontade, queixas, insatisfação são inspiradoras negativamente. Essas posições internas negativas, elas vão nos destruindo. Má vontade é uma das piores coisas que nós podemos ter. É uma das piores coisas. Porque todo mundo percebe quando aquilo é má vontade. Em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer cultura. Todo mundo está fazendo o trabalho. Você não fala, aquilo está falando uma língua, não posso citar um cantonês, uma língua que um hindi, que você fala, nossa, não dá para ler, nem escrever, nem repetir o que está sendo dito. E você vê direitinho a boa vontade e a má vontade. Então eu encerro com essa última frase. Mobilizemos nossos recursos com otimismo. E não nos esqueçamos que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Deus só ama os que contribuem com alegria, os que dão com alegria. Essa pergunta é boa. Deus ama a todos. A todos. Essa é uma intenção nossa de reduzir Deus a esse eu gosto, aquele eu não gosto. O amor é sobre todos. A espera é que nós consigamos contribuir com alegria. Deus ama os que dão com alegria? Não. Deus ama a todos. Os que dão com alegria já abriram o coração à recepção espiritual, já abriram a janela da alma. Vamos descobrir as 1000 maneiras de contribuir na seara do nosso Pai. São milhares de maneiras que nós podemos contribuir na seara de Deus, na inspiração de Jesus na nossa vida, no conjunto das inspirações de Jesus em todo o tempo. Só repassando da questão 919, que Santo Agostinho disse: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Ele responde: um sábio da antiguidade vos diz: conhece a ti mesmo. A partir do momento em que nós decidimos nos conhecer, entender que nesse ponto ali eu falo, nesse ponto ali eu posso produzir melhor. Quando nós vamos nos conhecendo, nós vamos multiplicando em 1000 maneiras a possibilidade de agir no bem.
Paulo põe que Deus ama o que dá com alegria. Muita gente, e Emmanuel diz, muita gente lembra apenas da esmola material. É essa a síntese que nós estamos fechando a reunião. Muita gente lembra a esmola material. A palestra hoje foi sobre contribuir. É para dar. É para dar coisa lá na cesta básica que a gente vai estar montando de Natal, então nós vamos falar. É para dar. É para contribuir materialmente. Mas não é o único caminho. Ao longo dos séculos, fomos nos aproveitando das criaturas para doações. Diferentes intenções legítimas para auxiliar e edificar. É louvável. Quantas pessoas deram a sua vida para auxiliar? São inúmeras. No Espiritismo nós temos belíssimo. Na Igreja Católica, belíssimo. Doações de vida. Em todas as religiões existem aqueles que se doaram para auxiliar. Assim, as primeiras comunidades cristãs, as doações eram materiais. Assim, as casas espíritas hoje. Mas é preciso sinceridade das intenções, com doações, com renúncia. Mas é preciso mais que isso. Contribuamos espiritualmente. Todo gesto de amor fica registrado no tesouro de nossa vida. Quem dá, empresta a Deus. Uma pessoa me fala, quem dá, a Deus. São maneiras de pensar. Quem dá, empresta a Deus. Porque quando estamos fazendo isso sem chantagem nenhuma na nossa generosidade, está gravado na trajetória do nosso espírito. A nossa intenção. A nossa intenção. Todo gesto de amor fica registrado no tesouro de nossa vida. A lei divina e a consciência de cada um arquiva gestos de amor, eternidade afora. Todo o bem que fazemos, diz Emmanuel, será nosso advogado mais tarde, diante dos juízes da lei divina. O espírito inspirado pelo amor, cada vez mais, vai encontrando formas de contribuir. Aquele que ama encontra 1000 formas de ajudar. Seja a natureza, seja o próximo, seja a obra divina, seja a causa espírita, seja a si mesmo no processo que lhe compete. Aquele que ama, inspirado pelo amor, vai descobrindo novos horizontes do verbo contribuir e ajudar. Esse solicitude de contribuir não se limita ao auxílio material. Kardec põe, fora da caridade não há salvação. Acima de tudo, a salvação é a doação do Espírito. Caridade nunca está fora do nosso alcance. Nós sempre podemos ter caridade. Essa contribuição está ao alcance de qualquer criatura, todo dia, a todo tempo. A caridade. O pessoal insistente. A caridade. Podemos fazer vibrações para o nosso lar, transformando o nosso lar num templo, irradiando para todos. Podemos ter atos de gentileza com as pessoas. Aquele que se dispõe a fazer algo antes de cobrar, faz, atende, depois cobra, depois é o dia de acertar aquela conta, mas naquele momento, atender. Aquele que se dispõe a silenciar. Por isso os Espíritos nos alertam sobre a universalidade da caridade. O planeta precisa ser regido pela caridade. Todos podemos, mesmo aqueles que estão numa cama, tá? Mas aí pegou. Aqueles que estão numa cama imobilizados. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ali ele cantava, ele palestrava, fazia as pessoas gargalharem, sendo paralítico do pescoço para baixo. Estendeu caridade, apoio, amor, alegria a todos. Algumas vezes são auxílios
que vêm como essas pessoas, que são um exemplo, é que o Chico Xavier é um exemplo eterno para nós, da bondade, do amor, de uma mensagem como essa, psicografada por ele. A mensagem é do Emmanuel, mas o tempo, a dedicação, a doação é do corpo do Chico sentadinho com a caneta na mão, um lápis na mão, escrevendo. Quantos de nós se encontram em estado de riqueza material, mas internamente na condição de mendigos de espírito, absolutamente carentes de esperança, de um norte, um sentido, propósito para a vida, carentes de coragem, de estímulo? Ter a matéria é um benefício. Quando a matéria se torna nossa dona, nós somos um prisioneiro. Perdemos o horizonte do amor e do auxílio para o outro. Viramos vítimas solitárias. Mas isso é verdade? Será que essas pessoas muito ricas, que não conseguem, muito ricas, elas estão tumultuadas nesse tal escuridão interna? É muito mais do que nós podemos imaginar. Muito mais. Ah, mas eles parecem tão alegres naquele arte branco, com aquela roupa bonita, naquele vento. Muito mais. Às vezes, com tanto menos. Esse pouquinho, mas que é limpinho, que somos nós, dá para ter uma vida mais conectada com esse amor, com essa suavidade, com esse processo de viver em paz. Então, é preciso que tenhamos respeito com todos. O que está lá embaixo, com a mão estendida pedindo um pão, e aquele que está voando sobre as nossas cabeças na última aeronave. Cada um está num processo encarnatório próprio, que, como na última reunião que eu fiz, que muda de uma encarnação para outra. Paulo era uma autoridade rico numa vida e na outra um escravo. 50 anos depois. Paulo não. Emmanuel. Veio a frase, não é Paulo. O amor sabe descobrir e inspirar. Tarefa de educar nossos filhos, espíritos que esperam de nós exemplo, orientando o sentido da lei divina. O amor deve ser o combustível do nosso cotidiano. Se estivermos atentos a isso, estaremos refletindo, mesmo que minimamente, a sua luz de onde passarmos, onde estivermos. Se cada um de nós se dispuser a essa luz, nós estaremos impactando e trazendo uma contribuição aonde quer estejamos. Nossa proposta é que nos mantenhamos atentos a essa possibilidade. Agradecemos a presença dos que estão em casa e assim nós vamos encerrando a nossa transmissão.